Estamos começando mais um momento com Deus. Abra sua Bíblia para a Epístola de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de medo e timidez, mas um espírito de poder, de amor e de autodomínio. O tema de hoje é o medo. Vamos definir a palavra medo? É um estado emocional em que a consciência reage diante de uma situação de perigo, de fuga, de confronto. Segundo psicólogos, o medo é também uma autopreservação, pois nos impede de cometer atos perigosos. Mas de onde vem esse sentimento? Muitas vezes de experiências negativas que tivemos no passado, que trouxeram más consequências. Muitas vezes na infância, quando nossos pais nos ensinaram a temer algumas coisas. E aí desenvolvemos o medo por aquelas coisas. Existem diversos tipos de medo. Medo de dirigir, medo de altura, do escuro, perdas familiares, animais, medo de envelhecer, medo de pessoas, medo de ouvir más notícias. É um sentimento muito particular, individual, e cada um tem uma vivência diferente e uma reação diferente. Qualquer sensação de ameaça pode gerar medo, seja ela física, psicológica ou moral. Outros nomes são dados para o medo: apreensão, preocupação, ansiedade ou angústia. Mas todas essas emoções são motivadas pelo medo do que possa acontecer conosco. O medo pode paralisar uma pessoa. Ele é criado em nossas mentes e, por mais que tentamos evitá-lo ou ignorá-lo, não conseguiremos sozinhos. Precisamos levantar os nossos olhos para os montes, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor. Ele nos ajudará. Nós vemos na palavra de Deus que muitas pessoas tiveram medo. É natural ficar com medo. O que nós não podemos fazer é deixar que o medo nos domine. Quando entregamos o medo a Deus, certamente nós teremos vitória. Salmos capítulo 56, versículo 3 nos diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Vamos analisar a história do profeta Elias. Foi um dos profetas que mais vivenciou os milagres na sua trajetória. Ele, através da sua oração, não choveu em Israel por 3 anos e 6 meses. E pelas suas orações, após esse período, as chuvas voltaram a cair. Ele foi enviado por Deus a Sarepta e viu o milagre da multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva. Através do seu clamor, Deus ressuscitou o filho da viúva. Ele também teve uma grande vitória sobre os profetas de Baal, quando ele clamou ao Senhor e Deus mandou fogo do céu, incendiando o holocausto preparado por ele. Com essa intimidade com o Senhor, que resultou em tantos milagres, nós poderíamos pensar que Elias jamais teria medo de uma situação ameaçadora. Mas não foi isso que aconteceu. Ameaçado por Jezabel, Elias teve medo. Este medo fez com que ele fugisse para o deserto a fim de salvar a sua vida, a ponto dele pedir a Deus que tirasse a sua própria vida. 1 Reis 19, de 3 a 18. Mas Deus foi a seu encontro e o fortaleceu. Deus nunca nos deixa sozinhos. Sempre poderemos contar com Ele. Romanos capítulo 8, versículo 31 nos diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e nem ninguém. Encontramos o termo não tem mais 366 menções na Bíblia,
Deus se preocupa conosco e quer nos dar a certeza que estaremos seguros. A maneira de vencermos o medo é crer na palavra de Deus. Isaías 41, versículo 10 nos diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Precisamos estar sempre lembrando do fato que nós somos amados por Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18 nos diz: No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado o amor. Outra passagem que nos fala sobre o medo encontra-se em Hebreus capítulo 13, versículo 6. De modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Quem me fará mal? Quem me fará o homem? Quando se levantar todos os dias, lembre-se de que o Senhor está contigo. E lembre-se do que está escrito em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas horas de tribulação. Você quer ter vitória sobre medo? Não sei a situação que você está enfrentando, mas lembre-se de que Deus é soberano. Ele tem a palavra certa para você nos momentos de tribulação. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Deus é o nosso protetor. Você não vai lutar sozinho. Ele te ajuda a superar todas as dificuldades. Ainda que eu passe por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Ele também não nos deixará sozinhos. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, nos diz: o próprio Senhor irá à sua frente e estará contigo. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. João capítulo 14, versículo 27, nos diz que nós teremos paz e coragem para vencer. Deixo a paz a todos vós, a minha paz eu vos dou. Não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Ele vai nos ajudar a ver a situação claramente e a tomar a decisão certa. Ele nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Que esta paz de Deus, que excede todo o entendimento, venha sobre você no dia de hoje. E qualquer coisa que você tenha que resolver nestes dias, lembre-se, o Senhor é contigo e você não precisa temer, porque Ele está contigo nessa batalha. Que Deus te abençoe neste dia poderosamente.